façam o tal do triplo C. Curta, comenta, porque a integração do chat ajuda muito, e compartilhe. Você pode fazer essas 3 coisas que ajudam o algoritmo a aparecer. Mas eu não estou brincando não, pessoal. Dá uma paradinha agora de 1 segundo e clica no joinha, porque às vezes sabe, essa pessoa já está acostumada a ouvir isso. Não, é importante que você faça isso, porque se você não fizer, inclusive atrapalha o vídeo. Parece que o vídeo é menos relevante. Então, e hoje nós tivemos um exemplo que me trouxe muita felicidade. Inclusive, queria agradecer a minha querida amiga Ana Paula Henkel, que mandou o vídeo num grupo que a gente estava agora. E eu já tinha visto já tínhamos falado até sobre o caso no almoço, mas ela fez a gentileza de mandar o vídeo cortadinho e eu vou colocar ele no ar daqui a pouco. Mas eu estou me referindo ao caso do Sebastião, do desembargador, que hoje, na cara do Supremo Tribunal Federal, disse a eles as verdades que eles precisavam ouvir. E ao ser perseguido pelo CNJ, não retrocedeu, denunciou a ameaça contra ele. E ofereceu, ele já disse que enviará antes do prazo todos os extratos bancários, ele está abrindo e disse que publicará para todo o público saber todas as informações que ele vai prestar, porque ele não tem do que se envergonhar. Porque é interessante que essa ação, Paulo, eu estava ouvindo rapidamente, né, quando a gente viu, eu fiquei emocionado, depois eu vou até te explicar porquê, da entrevista que eu fiz com ele no 7 de setembro passado, mas eu fiquei emocionado porque ele fez questão de dizer, isso é uma ação intimidatória, e eu quero dizer aqui, diante do que está sendo gravado, diante de todos, eu não vou me deixar intimidar. E eu achei bacana também... Você me desculpa o termo, mas o nome, meu avô falava muito, o cara teve peito. Isso é coragem moral. Eu conheço assim o pouco que eu me relacionei com ele, eu vou poder contar algumas coisas aqui, mas você percebe que ele é um homem de princípios, de valores, e nós militares, eu digo isso para você porque você conhece a história do teu avô e você sabe como é isso. A gente traz essa questão dos valores militares, daquilo que norteia a vida da gente, e a gente acaba transbordando isso para todas as áreas. Não tem como você compartimentar os teus valores em um setor da sua vida, né? E, por outro lado, eu também tenho uma cosmovisão cristã. Isso você junta os valores castrenses com a cosmovisão cristã. Então eu olho um homem como esse, a coragem moral de não retroceder, de se manter fiel à verdade, de ter coragem de falar, porque ele já tinha se manifestado várias vezes em diversos fóruns, mas você, olho no olho... Não, isso foi... Eu queria botar o vídeo. Justin, could you play that video? Vamos botar o vídeo agora para vocês verem, porque muita gente não viu e saber do que a gente está falando. De falar e depois dizer que não disse, que não é aquilo. Nessas bancadas aqui, nesses dois lados, senhores ministros, estão as pessoas mais odiadas desse país. Infelizmente, quantas fotos eu tenho como ministro dessa corte? Muitas. Não vi no enterro, no velório de Secunda Pertence, a pessoa que eu amava muito, para não dizer que eu estava afrontando essa corte. Mas Vossa Excelência tem que ter a consciência que Vossa Excelência são pessoas odiadas desse país. Essa é uma realidade que Vossa Excelência tem que saber. E alguém tem que dizer isso diretamente. E, finalmente, eu quero manifestar o meu respeito e a minha solidariedade à Polícia Militar do Distrito Federal, que está sendo colocada como responsável por aquilo que não é. E a meu respeito e a minha solidariedade a todos os oficiais que estão da Polícia Militar do Distrito Federal, que estão presos, alguns meus ex-alunos da Academia da Polícia Militar, presos e sem salário. Isso é tortura! Tirar o salário de um homem, senhor ministro Alexandre de Moraes, sem que haja uma condenação. Isso não pode acontecer. Essas famílias estão desesperadas e torturadas. Essa é a minha posição, é a minha opinião. E eu digo, e finalmente, para concluir, eu peço que esse tribunal declare a incompetência desse juiz para o julgamento e não fazendo, julgue improcedente a ação em sua totalidade. Muito obrigado, senhora presidente. E há mais.
Esse é um corte, mas é um corte importante. Tem que ser macho, tem que ter coragem de ir lá olhar na cara. Não teve apertinho de mão, não teve sorrisinho, não teve nada disso. Ele olhou e falou o que todo o Brasil pensa, com muito mais a perder, sendo investigado. E por que isso me dá, eu vou te dizer, Gerson, isso me dá uma esperança danada, porque eu acho que a coragem é contagiante, eu acho que a virtude é contagiante. Eu acho que o exemplo dele, do Alan, e que eu procuro seguir, e eu acho que o Constantino tem seguido também, de pessoas que vocês podem vir para cima da gente, que a gente não vai retroceder nem 1 milímetro. E vamos sofrer as consequências como temos sofrido, mas nós não vamos vender os nossos valores. Como ele disse, eu não sou homem de mudar as palavras, de voltar atrás, eu não sou homem de ficar fazendo silêncio. Isso para mim, assim, é a síntese do que é a virtude cardinal da fortaleza. E o interessante é que ele faz referência a algumas, vamos dizer assim, algumas leis ou algum embasamento legal ao argumento dele que todo mundo sabe. O que me deixa muito, assim, perplexo, eu te confesso que eu fico muito frustrado, e eu falei isso para ele. Eu falei para o desembargador Sebastião Coelho no dia 7 de setembro. Vocês fizeram uma entrevista muito bacana no tempo. Eu escolhi o dia 7 de setembro, a presença dele ali, para justamente servir de emulação mesmo, de exemplo de vida, e ele foi sensacional. Mas eu o confrontei, porque ele foi presidente do Conselho da Associação de Magistrados de Brasília. E eu falei para ele que eu estava muito decepcionado com a própria Associação Nacional, né, de Magistrados, porque foram eles que impetraram ou que entraram com aquela ação que ensejou a admissão de escritórios de advocacia de familiares nas ações em que os juízes estão atuando. Sim. E eu achei aquela decisão de uma imoralidade tão grande que aquilo me deixou tão perplexo, porque é tão óbvio o conflito de interesse. O conflito de interesse, mas e eu falei para ele por que é que a Associação Nacional de Magistrados, né, e ele explicou a questão técnica, né, mas ele fez questão de dizer que essa distorção moral ou essa omissão diante dessas atitudes que estão sendo tomadas, elas demandam. E aí eu faço um link com um texto que eu não sei se você viu, do Adalberto Piotto, que ele publicou ontem, que ele pergunta das pessoas que foram signatários daquela Carta da Democracia. Sim. E ele faz uma referência às grandes autoridades e personalidades que subscreveram aquele documento, e que hoje, diante disso que o Sebastião teve coragem de falar, que é completamente ilegal, todos estão calados. Importante dar o contexto da fala do Sebastião, que ele estava, hoje começaram os julgamentos do 8 de janeiro, são os primeiros 4 réus, e ele é advogado de um dos réus. Então ele estava lá no plenário na condição de advogado de defesa de um dos réus. A defesa que ele faz é uma defesa não só em relação ao país, a situação que a corte se encontra, mas especificamente na condição de advogado de um cliente dele, né? Então ele está ali exercendo o papel dele de defesa de um cliente, mostrando os abusos do juiz. E os argumentos que não aparecem nesse vídeo, mas que ele cita na fala dele completa, ele fala do foro inadequado, ele fala mais coisas da violação do processo legal. Eu até vou colocar aqui um enquadramento que eu achei interessante, porque tem várias questões que ele levanta, mas o que eu acho interessante, porque existe a Lei 13.869, que é a Lei dos Crimes de Abuso de Autoridade. Então, o artigo 9º diz: decretar medida de privação da liberdade em manifesta desconformidade com as hipóteses legais. Então, ele já atacou direto esse ponto, Sim. porque essas prisões foram ilegais. Então, ele já atacou na origem, mas ele não parou aí, né? Então, tem várias questões, mas ele, por exemplo, botou assim: divulgar gravação, é o artigo 28 da mesma lei, divulgar gravação ou trecho de gravação sem relação com a prova que se pretenda produzir, expondo a intimidade ou a vida privada ou ferindo a honra ou a imagem do investigado ou acusado.
esse artigo 28, ele, de certa forma, ele denunciou, porque o próprio juiz, que é um outro artigo que fala, o Alexandre de Moraes, ele já externou juízo de valor na causa. Sim. E permitiu, se nós percebermos, e eu não sei se você prestou atenção, que o general Penteado, quando esteve na CPI do Distrito Federal, ele deu uma informação que eu não sabia, que todas as imagens do Palácio do Planalto foram imediatamente levadas para a Polícia Federal e o GSI não teve acesso às imagens do Palácio do Planalto. Aquelas imagens que foram vazadas da CNN, o GSI, o pessoal que trabalha no GSI, não teve acesso àquelas imagens. E elas foram mandadas direto à Polícia Federal e na mão do Alexandre de Moraes, e, no entanto, elas vazaram para a Globo, aquele rapaz do relógio, foi vazado depois a própria CNN, etc. Ou seja, só podem ter vazado da Polícia Federal e do Alexandre de Moraes. Ou do próprio funcionário ali, do Palácio, mas isso teria que ser investigado e providências deveriam ter sido tomadas. A violação de sigilo funcional no Brasil nunca é investigada. Mas, por exemplo, o Alexandre, acontece qualquer coisa, o Fantástico de domingo, normalmente no domingo anterior, você quer saber o que o Alexandre vai fazer, no domingo anterior você tem uma reportagem do Fantástico a respeito do... Foi assim quando ele derrubou o Telegram, viu? Uma coisa, eu não sei se vocês lembram, quando ele derrubou o Telegram no Brasil, no domingo anterior o Fantástico fez uma reportagem sobre como haviam redes de tráfico de não sei o que, de criança, assim, preparando o terreno, e coincidentemente, na terça-feira, 2 dias depois, o Alexandre derrubou o Telegram. Então, assim, que há uma relação, se olhar a Piauí, quantidade de coisa que a Piauí recebe, como era o antagonista com a Lava Jato, eu brinco que o Dallagnol devia ter a senha do WordPress do antagonista, porque já era tudo que ia acontecer, saía. É uma imoralidade, né? Mensagens do Cid absolutamente não relacionadas, mensagem do Weingarten absolutamente não relacionadas para criar intriga entre os agentes. E fica o Fishing Expedition, né, que o pessoal fala. É um capítulo à parte. Não, e ele é tão assim evidente, né, que você vê que o que aconteceu agora em relação ao Braga Neto. Eu quero entrar no Braga Neto. Não, mas eu digo assim, o pessoal já ficou tão aware, né, tão ligado com isso, que o pessoal já foi falando, não, isso aí estão querendo o celular dele para dali utilizar. Então você vê como banalizou você aprender um celular de uma pessoa por uma razão ou por uma motivação, e dali você derivar uma série de outras questões e vazar para a imprensa. E isso é ilegal. Isso está dentro do artigo... E veja só o artigo 31, que eu vou te provocar mais ainda. Ele diz assim: estender injustificadamente a investigação, procrastinando-a em prejuízo do investigado e do fiscalizado. Você está de brincadeira. Nós estamos 4 anos de um inquérito que foi chamado pelo Marco Aurélio Mello. Eu não sei se você lembra que eu acho que eu te contei isso, que eu fiz esse debate com o Marco Aurélio Mello e o Adalberto Piotto era me contou. Que ali na Jovem Pan, mas porque não apareceu uma pessoa com coragem de ir pro ar para falar sobre aquela questão, porque ele dizia, o presidente foi descondenado, ele não é inocente. E o próprio ministro da Suprema Corte dizendo, ele não foi inocentado. Sim. E ele dizendo que esse inquérito é o inquérito do fim do mundo, e ele explicou o porquê. Então você veja que esse artigo 31 é tão óbvio que todas as pessoas que são remetidas para esses inquéritos, ou dos atos antidemocráticos, ou das fake news, elas na verdade estão sendo arroladas em um inquérito que nunca termina, em que as pessoas não são denunciadas, não são julgadas. E o pior, você pega o caso, você viu que o Sererê, ele foi solto essa semana, né? Finalmente. O cacique Sererê. Mas 10 meses preso. 10 meses preso, mas... E a acusação, que ele nem foi julgado, mas a acusação era de incitação à violência, um crime que, se fosse julgado e condenado, era de 4 a 6 meses, 6 na pior hipótese, mas no caso dele poderia ser 4, reclusão. Que não caberia a reclusão e se converteria ali em ação comunitária, uma multa, etc. Só que ele teve 10 de preventivo. Então aí é que eu quero dizer que o Sebastião, ele toca num ponto que eu acho muito importante, que é o uso ou a instrumentalização da justiça para intimidação, para o terrorismo judicial, para causar o medo. Então ele pega o exemplo do Sererê, ou o exemplo que foi citado por ele,
você viu que ele estava emocionado e aos brados, porque não era a questão que ele estava defendendo, sim, quando ele cita os coronéis da PM que estão presos sem salários. Claro. Isso é uma ação intimidatória que a gente só vê em ditaduras, em regimes ditatoriais que usam a justiça para perseguir, para intimidar e para deixar a população intimidada e com medo. E eu achei muito bacana, aí, só te dando esse insight para a gente voltar, foi a atitude dele no 7 de setembro, quando ele falou: nós vamos esperar até quando para voltar às ruas? E ele foi incisivo em dizer: não podemos nos deixar vencer pelo medo. E você vê que ele estava falando no nosso programa, mas ele foi lá e falou isso no olho deles. Então é alguém que merece o nosso crédito, a nossa consideração, o nosso respeito. Para mim, passa a ser um exemplo de vida que deveria chamar a atenção de todos aqueles que estão vendo as ilegalidades e se mantêm calados, né? O Alexandre criou o instituto absolutamente inexistente no Código de Processo Penal brasileiro da multa combinatória, que é uma coisa que existe no Código de Processo Civil, para ações penais, né? Então ele fez isso, por exemplo, como forma de tortura mesmo, com o Daniel Silveira, por exemplo. Fez, se eu não me engano, com a Carla Zambelli. Ele estabeleceu o Roberto Jefferson. Como quem foi o outro? Foi fez com o... Acho que fez com o Oswaldo Eustáquio também, não tenho certeza. Mas estabelecimento de multa punitiva, punição financeira absolutamente inexistente na e às vezes para a esposa, né, também, como o caso do Daniel Silveira. Chega ao caso de atingir, não fez isso também com o Oswaldo Eustáquio, acho que com a filha. Com a filha, assim. Chega ao ponto de atingir familiares. Então a gente está falando de um monstro, como o Marco Antônio Superman chama, o Marco Antônio Costa, ele chama de um serial killer da Constituição, né, que ele assassina lei após lei. Mas o ponto que encheu o meu coração foi a coragem, porque você sabe disso, eu reclamava da falta de coragem dos nossos militares no ano passado, reclamei da falta de coragem do nosso presidente também, nunca o eximi disso, embora compreendesse, continue tendo a minha admiração, mas critiquei, não teria agido da forma como ele agiu. Tenho criticado a falta de coragem das pessoas que têm me mandado mensagens, e eu gosto muito de interagir com as pessoas pelas redes sociais, mas das pessoas que têm me dito que não têm ido à rua por falta de medo, por medo, por falta de coragem, porque acham que vão ser presos. Tenho criticado os nossos deputados. Segunda-feira, anteontem, eu sentei aqui com a Carol Detoni e ela mesma me falou: é verdade, nós deputados estamos com medo. Tenho criticado a falta de coragem dos nossos deputados, que não têm falado as coisas por medo. Critiquei essa semana, inclusive, um veículo de imprensa que eu não vou citar aqui porque não é esse o objetivo, mas que deixou de publicar uma reportagem sobre as ligações dos militares com o PT, no meu entender, por dois conhecidos veículos brasileiros de direita. Deixaram de publicar por medo uma reportagem importante, com uma denúncia importante, com fatos, com coisas indiscutíveis. Ao que tudo indica, vai sair sim, vai sair pelo The Epoch Times, que também tem que exaltar a coragem. Então eu venho criticando a falta de coragem o tempo inteiro. E aí esse sujeito aparece, e tem uma amiga aqui, uma outra pessoa, aqui no mesmo grupo que eu tô com a Ana Paula, que tá falando que ela fala o seguinte: isso não me traz alegria nenhuma, porque eu sei que ele vai ser caçado, perseguido como se fosse um cachorro depois disso. Mas você sabe que pessoas precisam se levantar com esse tipo de desprendimento. Eu não deu tempo porque tá aqui. Eu gostaria de perguntar, e qual é a alternativa? Que ele se calasse? É isso que você... E essa pessoa é uma pessoa de direita, uma influenciadora, uma pessoa bastante conhecida. Eu falo que tá bem corajosa também, ela fala coisas muito boas. Mas a minha pergunta é: e o que você sugere? Que ele olhe na frente dos homens, dos seus algozes, e abaixe a cabeça? Que os cumprimente como se nada tivesse acontecido e troque risos? O que ele deveria ter feito? Então... E você vê, até para ambientar a nossa audiência, ele está defendendo um caso das pessoas que foram presas no dia 8. Eles separaram, todos aqueles quase 1.500 presos, eles separaram em dois grupos. Sim.
O grupo que foi preso na frente do QG, no acampamento, a esse grupo foi considerada a hipótese de um acordo com a PGR. Sim. E esse acordo com a PGR, o Sebastião Coelho, na nossa entrevista, ele fez questão de dizer que ele acha inadmissível. Ele, claro, ele entende que às vezes a pessoa está no desespero de tornozeleira eletrônica. Foi exatamente o que fizeram nos Estados Unidos com o 6 de janeiro. Exato. Só que quem conversar com Eliel Rosa vai ver que... Foi exatamente. Mas assim, parece até que copiaram e colaram. Não conseguimos condenar vocês todos, então vamos coagir vocês a assinarem uma confissão. É isso aí. E ele falou, não se confessa aquilo que você não fez. Claro. Você não pode confessar um crime que você não cometeu. Então, o Sebastião, inclusive, ele foi muito técnico explicando no programa porque ele diz que as pessoas deveriam não somente fazer um acordo espúrio como esse, como também terem coragem de enfrentar, porque as consequências, tecnicamente falando, segundo ele colocou, desse crime que eles estão sendo imputados, dos que foram presos no dia 9, que é diferente desse cliente dele que ele está defendendo, que é do dia 8. Esses do dia 8, para a nossa audiência entender, são aqueles que foram presos nas instalações, ali do Palácio do Planalto, do Congresso Nacional, ou do STF, ou ali naquele contexto. Os que foram presos no dia 9... eles, inclusive, depois foram revistas as acusações, eles estão sendo acusados por incitação ou alguma coisa, por associação criminosa, alguma coisa desse tipo, que não se justifica. Mas hoje, agora você vê que coisa interessante. Ainda na lei de abuso de autoridade, o artigo 32, Paulo, diz assim, negar ao interessado, seu defensor ou advogado, acesso aos autos de investigação, preliminar ao termo circunstanciado, ao inquérito ou a qualquer outro procedimento investigatório de infração penal, civil ou administrativa. Meu Deus do céu, isso está sendo feito no seu caso, no caso do Rodrigo, e dessas pessoas, porque os advogados, e você viu que nós entrevistamos também a Gabriela Ritter, né, que ela é advogada do próprio pai, que foi solto já no final agora desse processo, lá na Papuda, mas você veja que ela mesma me contou das inúmeras tentativas das defesas de terem acesso aos autos. Acesso aos presos? Aos presos, aos autos, e o pior, no Brasil você fez a inversão da presunção de inocência de uma forma tão absurda, tão surreal, que eles tentavam ter acesso às imagens, essas imagens que eu te falei, que o Penteado disse que estavam com a Polícia Federal desde o início, aqueles do Palácio do Planalto, e eles não tinham acesso às imagens para provar que os seus clientes não fizeram nenhum ato de vandalismo e não depredaram. Então você vê, a imagem está de posse da polícia, eles não têm acesso, e o pior, o Ministério Público, a PGR, também não ofereceu a denúncia individualizada, fez-se uma acusação coletiva. Quer dizer, tanto absurdo jurídico que o Sebastião, quando fala com eles, ele tem uma autoridade que está alicerçada na verdade. Isso fere demais. Isso, porque eles sabem que estão errados. Exato. Esse é o meu ponto sobre... Eu falo, uma vez eu vi um debate muito interessante do Glenn Greenwald com um desses possuídos ideologicamente do UOL. E o Glenn Greenwald... Que coisa, né? O UOL só entrevista gente de esquerda. Então é o Glenn Greenwald e um cara desses qualquer escreveu algum livro elogiando as posturas contra o Bolsonaro, uma coisa... Um desses caras. E eu ficava observando o argumento do cara e o Glenn explicando por que o Alexandre de Moraes estava violando a lei. O Glenn muito articulado. E o argumento central do cara era o seguinte: nós tínhamos que fazer isso porque senão o Bolsonaro ia dar um golpe. Esse era o argumento central. E essa é exatamente a tese de toda a esquerda. Não é que não há ninguém mais no mundo jurídico. Pode pegar o Cacai, pode pegar qualquer um, do Zanin, pode pegar qualquer cara. Não há mais no mundo jurídico ninguém que defenda juridicamente o que está sendo feito. Todo mundo sabe que está errado, mas muita gente acha que isso precisou acontecer porque essas pessoas eram uma ameaça à democracia. Então há uma suspensão do devido processo legal,
há uma suspensão das garantias constitucionais. Excepcionalissimamente, só por um período. Era só por um período. Então, há uma decretação, e o Glenn explica isso com maestria, né, que há uma decretação de uma ditadura para impedir uma ditadura. Há a implementação de uma ditadura prática para impedir a implementação da ameaça de uma ditadura hipotética. E você vê, não é surreal isso? Você olha assim, não te remete a 1984, né? A George Orwell, você olha assim, porque é tanta inversão, né? Quando você vê ali no George Orwell que você afirmava o absurdo para que aquilo confrontasse a verdade de tal maneira que aquilo, de alguma maneira, fosse erodindo a sua noção de concretude, né? História, claro. E é impressionante, porque, e eu ainda vou além, porque eu quero colocar do teu caso aqui, o artigo 36 diz assim: decretar em processo judicial a indisponibilidade de ativos financeiros. Olha só o seu caso, em quantia que extrapole exacerbadamente o valor estimado para a satisfação da dívida. Qual é a sua dívida? De expressar a sua opinião. Para a satisfação da parte e ante a demonstração pela parte da excessividade da medida, deixar de corrigi-la. Então, não somente ele ter feito isso desses casos que você citou, como ele também é imputável por deixar de corrigir, de não voltar atrás. Então, você vê que a intransigência é um abuso de autoridade que já é previsto na própria lei. Aquele que comete o ato e continua cometendo o ato, nós temos amparo na lei. Então, é tanta obviedade que você... Então, o que me leva ao ponto de que no mundo do direito, todo mundo sabe das violações. Então, as bases para um processo de impeachment estão mais do que estabelecidas, são amplas estabelecidas, não há mais o que precisa é de uma união de grandes juristas para a construção de uma peça com suporte, com robustez, sem dúvida nenhuma, e o outro componente que é a pressão popular.